Fala galera, e aí, tudo show com vocês? Aqui é o Gabriel Sobel e queria trazer não apenas um insight, uma construção agora sobre um assunto muito importante. Mas antes de mais nada, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve aqui no nosso canal, nos segue aqui nas outras redes sociais, vou estar colocando aqui do lado. Também para você participar e nos ajudar a fazer um trabalho ainda mais qualitativo para você, tá bom? Então assim, o trabalho, o intuito é contribuir com valor, com conteúdo de muita importância para a tua comunicação, consigo mesmo, com outras pessoas. E assim, eu vou ficar muito feliz se você não só seguir, mas participar e a gente fazer junto essa construção da tua melhor versão, da minha melhor versão, porque, só um parênteses aqui, isso é uma busca pessoal minha, tá? Então assim, a gente pode seguir junto nessa. Twitter, Facebook, Instagram, vai estar tudo aqui, o site também, o meu website. E também aqui no YouTube, por favor, não só se inscreve, mas também ativa aqui as notificações no sininho para você ficar avisado pelo próprio YouTube quando eu postar um vídeo novo. De antemão eu já aviso, todo dia tem vídeo novo. Mas enfim, vamos lá. Você já parou para pensar que muitas vezes e muitas pessoas nesse século, né, andam irritadiças, cheio de estresse, pouco motivadas? Isso é impressionante, porque por mais que a gente tenha chegado no estágio da humanidade onde a psiquiatria, onde os estudos da mente humana têm se desenvolvido mais e mais, e tem muitos outros pensadores e psiquiatras que cooperam de forma mais acentuada, mais intimista, mais direcionada para as doenças e as patologias mentais da nossa mente. Por mais que haja mais tecnologia, por mais que haja mais conhecimento, parece que existe um maior número de pessoas que sofrem de doenças mentais, ou então psicoses ou síndromes. Isso vai ser mais comum do que nós imaginamos. A grande questão é que o fruto desse estresse é muito levado pela nossa comunicação, aquilo que a gente comunica daquilo que a gente absorve do mundo. O mundo está aí, realmente tem uma das síndromes que é muito bem conhecida como a síndrome do pensamento acelerado. As crises de ansiedade que crianças, adolescentes que vão fazer vestibular sofrem cada vez mais constante, em maior número, em maior grau hoje em dia, é fruto dessa comunicação que recebemos do mundo e não sabemos gerir as nossas emoções. Por quê? Porque não se ensina a gerir as emoções. Nós não somos ensinados, nós somos programados para certo ou errado. Se acertou, se obteve bom resultado na prova, na escola, você merece louvor, merece aplausos. Se você não acertou, se você tirou mais notas, se você de repente se comportou de forma diferente, você merece ser não só repreendido, censurado, merece e deve ser, digamos assim, disciplinado. Não sou contra a disciplina, acho que ela é bem valorosa, mas eu questiono um pouco a maneira como nós pensamos, a maneira como a gente acredita que o sucesso se dá. E na escola geralmente a gente entende que, a maioria das escolas, não são todas hoje em dia, graças a Deus, mas a maioria das escolas, a maioria dos sistemas educacionais no mundo privilegiam, favorecem, descrevem como sendo mais favoráveis, CDFs, os mais inteligentes, aqueles que acertam. Apenas isso. E aí, de repente, você pode sair de uma high school, ou então de um ensino médio, absolutamente com um currículo invejável, com notas interessantes, e ao mesmo tempo não ter uma boa gestão emocional. E quando você vai sondar essa pessoa, ou você mesmo, ou eu, enfim, você vê que muitas vezes existem desertos, existem aterros sanitários da mente, onde não se consegue transcender o eu, onde você não consegue compartilhar com outras pessoas as suas dificuldades. E aí as suas pequenas dificuldades vão aumentando dentro de si e se tornam uma montanha gigantesca. E a grande pergunta é a seguinte: você se preocupa com o aquecimento global? Pô, Gabriel, nada a ver, tu tá falando sobre mentalidade, tá falando sobre comunicação interna, tá falando sobre aquecimento global, tem tudo a ver, presta bem atenção. Você se preocupa com o aquecimento global? Um pouco, não tanto, então não, você tá bem engajado, como é que tá hoje? Como é que tá hoje o teu pensamento? Faz quanto tempo que tu não pensa de repente em aquecimento global? Ou faz quanto tempo que tu só pensa em aquecimento global? Como é que você trata o lixo na tua casa? Tua casa produz lixo? Todas as casas, todos os lares produzem lixo. Nós somos produtores de dejetos, de lixo, certo? E nós produzimos toneladas e mais toneladas ao longo da nossa vida de lixo. Para começar com os nossos dejetos físicos, né, orgânicos, que estão aqui e saem pelas fezes. Enfim, literalmente você produz lixo, literalmente. A grande questão é a seguinte: todas as nossas casas produzem lixo. Como é que você reage diante do lixo?
geralmente, se você for um pouco mais sensível, principalmente com a questão do aquecimento global, você vai tentar participar da coleta seletiva, você vai tentar fazer todos esses mecanismos. O ponto é, e a principal casa? Qual é a tua principal casa? Qual é a nossa principal casa? Nossa principal casa, a qual nós nunca conseguimos sair, nossa própria mente. E a tua principal casa? O que é que você faz com o lixo que ela produz? O que é que você faz com o lixo mental que a nossa mente absorve todos os dias, e não apenas absorve do mundo do meio externo, mas também ela produz com a comunicação falha a partir de determinados eventos. Um bom ponto aqui para a gente discutir é: as pessoas cada vez mais estão mais mergulhadas nos seus smartphones, estão mais mergulhadas nas redes sociais literais, né? Redes sociais e superficiais, com baixos relacionamentos, poucos amigos profundos e cada vez mais dependentes do like, mais dependentes da curtida, mais dependentes do retweeter, e cada vez mais buscando isso, como que uma certa fama. Enfim, não existe nenhum problema ao longo da história toda, sempre houve essa busca por fama, sempre houve essa busca, isso não é uma coisa normal dos nossos tempos, mas o ponto é, o quanto geralmente você depende emocionalmente dos outros, o quanto você depende emocionalmente das características do sorriso de outra pessoa para se sentir emocionalmente estável. Eu quero dizer que quanto mais dependente você for dos outros, até do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de um sorriso, de uma maneira dele agir, e ele não correspondeu a essa situação, quanto mais dependente você for, mais algoz de si mesmo você se torna. Mais exterminador daquilo que você espera colher no futuro, você tem se tornado. Por quê? Porque você está colocando os méritos, os créditos na vida de outra pessoa, e esses méritos vêm como peso para ela. Porque é uma grande responsabilidade você ser responsável, enfim, é uma grande responsabilidade você ser o autor, talvez, da alegria de uma pessoa. Ninguém é capaz exatamente de deixar ou de tornar o outro feliz se você mesmo não for. E é um grande perigo nisso, porque por esse motivo existem vários, principalmente pré-adolescentes, adolescentes que têm começado a namorar e não conseguem se relacionar adequadamente. Antigamente, de repente, você ligava uma vez por dia, ou então quando não tinha telefone você mandava carta uma vez por semana e estava tudo certo. Hoje em dia, com as redes sociais, depois que, enfim, veio os aplicativos, o que acontece? Se você não curtir 5 minutos depois a foto daquela pessoa que você está se relacionando, lascou, vai ter briga, vai ter discussão porque você não curtiu, porque você não comentou, como você comentou. Tem pessoas que pegam o celular do seu amado, da sua amada, para responder com um comentário. Enfim, isso acontece mesmo e geralmente você está correndo. Se você faz isso, se você conhece alguém que faz isso, está correndo um sério risco emocional, e se defraudando a si mesmo. E não só defraudando a si mesmo, mas deteriorando e desgastando o teu relacionamento. Porque a tua pressão, a tua cobrança pode ser alta em relação a uma pessoa. Tu tá colocando as expectativas em cima dela para que ela supra as tuas expectativas, e quando ela não supre, quando você tem um certo controle emocional, de repente você consegue não explodir, não menosprezar essa pessoa, não agredi-la fisicamente, verbalmente, né? Se espera que não fisicamente, mas verbalmente, mas também se você tiver um mínimo de controle, você consegue não fazer isso, mas ao mesmo tempo você está se sabotando, está se desgastando, você acha que a pessoa não está correspondendo com o mesmo nível de amor. E hoje em dia as pessoas superficializam o amor, elas colocam as características do que é amar em pequenos gestos, e esses pequenos gestos podem significar muito para você, mas podem não significar nada para outra pessoa. Por isso, que é muito interessante, eu recomendo a leitura de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Você tem perspectivas diferentes quanto ao amor. Você, de repente, você é um pouco mais de audição, você gosta de receber um pouco mais de elogios, você gosta de receber ou de ouvir um pouco mais de eu te amo. E, de repente, a pessoa com quem você se relaciona, para ela, o dizer não é nada em relação a fazer. Para ela é muito mais importante ela, de repente, ir te buscar no trabalho. Para ela é muito mais importante ela demonstrar o amor dela quando ela, de repente, prepara um café da manhã para você, ou quando ela lembra de você numa padaria e separa aquilo que você gosta, enfim. É mais ou menos isso. Para ela, de repente, amar dessa forma, ela não precisa muito se expressar. E para você se expressar é impressionantemente importante. E aí, qual é o grande detalhe? É que essas duas pessoas no relacionamento, elas se auto-sabotam e sabotam o seu próprio relacionamento quando elas não declaram umas para as outras como é o amar para elas.
como é que elas se sentiriam prestigiadas e amadas? Você precisa compartilhar isso, você precisa declarar, você precisa começar a declarar algumas coisas para que através dessas conversas e as mágoas que não forem sendo mais acumuladas e se tornarem uma montanha, forem sendo dissolvidas, forem sendo pacientemente, pouco a pouco, compartilhadas uns com os outros e havendo uma aproximação mútua. Por exemplo, para esse tipo de relacionamento, onde eu citei duas características diferentes, distintas da forma de amar, da forma como um expressa e transborda amor e da forma como percebe o próprio amor, o amor que recebe do cônjuge ou então da namorada, enfim. Se você compartilha isso, deve haver um sincronismo mútuo, um sentido de direcionar as suas ações para se aproximar mais daquilo que a sua, de repente, esposa, a sua namorada, o seu esposo, o seu namorado, a sua mãe, o seu amigo, eles esperam. Por exemplo, se minha esposa ela espera um pouco mais de ouvir os elogios, o quanto eu a amo, por meio de palavras e não tanto por ações, e eu sou muito mais de ações, de repente, estou só dando um exemplo, eu de repente preciso, e ela me confessou isso, ou eu observei isso nela, eu preciso me direcionar um pouco mais a palavras. Se eu realmente tenho resistência e falar eu te amo, apesar de amar, apesar de sentir isso, preciso começar a acrescentar um pouco mais dessas palavras e vai ser muito significativo para o teu relacionamento. Isso significa comunicação interna. Você tem uma comunicação interna ajustada, você entender que você precisa caminhar em direção ao outro, e também uma comunicação externa bem ajustada. Uma comunicação com o outro de tal forma que ele se satisfaça e que ele fique emocionalmente também alegre. Agora a grande questão é que você não pode depender disso. Você, enquanto indivíduo, quanto mais dependente, lembre disso, mais algoz de si você se torna. Mais chateado, talvez estressado, limitado em suas emoções você se torna. A grande questão é, nós precisamos começar a aprender a gerir as nossas emoções. Gerindo as nossas emoções, nós conseguimos direcionar até os nossos esforços de empreendedores. Para todo empreendedor e todo empreendedor de sucesso, eu falei num vídeo recente sobre como pensa a mente de um milionário, você precisa ter uma comunicação interna ajustada nesse aspecto, e principalmente emocional. Quando você sofre vários nãos, quando você sofre várias falhas, você vai falhar em vários sentidos. Se você pegar vários desses best-sellers, deixa eu dar um exemplo bem interessante, do próprio Augusto Cury. Se você pegar o Augusto Cury, se você pegar alguns outros best-sellers, você vai perceber que esses autores, eles tentaram publicar os seus livros, a sua ideia em várias editoras, eles ouviram gentis. Geralmente as editoras dão um não de forma bem cortês, geralmente ou não, mas foi uma batida na porta, sabe? Na porta, bateram na cara deles, enfim. O não chega de diferentes formas, mas vai chegar. E ele é que faz a construção do nosso caráter. E aí, se esses caras tivessem desistido, se esses caras tivessem dito, poxa, emocionalmente eu não aguento mais, eu não suporto, eu trabalhei tanto, foram anos e anos trabalhando por esse livro e ele não está sendo aceito. Se ele não fosse resiliente, se ele não entendesse que e acreditasse tanto nesse sonho a ponto de entender essa crítica, de repente não está tão ajustado a esse mercado e eu preciso moldar um pouco o meu livro ou não, preciso mudar um pouco o público, um pouco a linguagem ou não. O livro é muito bom e ele é preciso direcionar ele para outra editora que seja cabível, compatível com ele. A grande questão é que dentro do empreendedorismo também é necessária uma comunicação interna eficiente. Eu digo sempre sobre comunicação interna eficiente porque ela gera uma mentalidade vencedora e essa mentalidade vencedora ela vai gerir de forma inteligível as emoções. Muito se fala sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é bem interessante porque eu acredito que todo mundo nasce com inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade, por mais que não use tanto. Eu acho que todos têm a mesma capacidade emocional, apesar de haverem tendências diferentes. A grande questão não é a inteligência, é a boa forma, é a maneira como você reage. Para você adquirir um corpo físico, musculoso, enfim, bonito, desejável, com saúde, você precisa se alimentar bem, de repente você precisa ter X horas de sono, você precisa beber bastante água, líquido, você precisa se exercitar de alguma forma, seja crossfit, seja funcional, seja musculação, se você quiser ser um bodybuilder, enfim. A grande questão é qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, você precisa de disciplina, você precisa de exercício, você precisa se empenhar por isso. A grande questão é que quando a gente fala sobre questões emocionais, a gente nunca pensa numa boa forma emocional. A gente nunca pensa que eu preciso adquirir essa boa forma dia a dia, passo a passo, e cada dia eu vou vencendo e vou melhorando, vou aperfeiçoando a minha qualidade emocional à medida que eu vou observando, vou me policiando em alguns aspectos, e eu preciso gerir essa mudança. Eu preciso gerir todos os dias essa mudança para ter essa busca pela perfeição. E claro, não vai chegar
Eu creio que a gente só vai ser perfeito que quando formos promovidos, né? Enfim. Mas enfim, não há perfeição aqui. Você não vai ser perfeito. A única questão é saber como gerenciar de fato as suas emoções da melhor forma. E a grande necessidade de você conseguir passar isso de repente para os teus filhos. De que forma, por exemplo, você encoraja eles? De que forma? Será que são só com tarefas de casa? Será que são só com atividades escolares? Algumas atividades extracurriculares, como futebol, natação, de repente música, arte, balé. O que é que ele faz? Crianças que cada vez mais, quando param um pouco no tempo, não tem nada para fazer, começam a entrar numa crise de ansiedade porque não tem nenhuma atividade para aquele momento e precisam ir para o celular, precisam ir para o Netflix, algo do tipo. Não existe nada contra o celular exatamente, não existe nada contra exatamente o Netflix. É um tempo até útil, dependendo do programa que você assiste, dependendo do aplicativo que você usa, dependendo do jogo que você está acessando. A grande questão do conteúdo na internet que você acessa. A grande questão é que vários pais tentam poupar os seus filhos das suas próprias frustrações, dos seus próprios dilemas, das suas próprias dificuldades. Olha, eu não estou falando que você... Não sou exatamente a favor de você compartilhar todas as dificuldades. De você falar para o seu filho que você está sem dinheiro e trazer preocupação para ele, não é isso. Mas o mínimo de preocupação você precisa compartilhar para que ele entenda qual foi o nível de experiência que você adquiriu naquele processo. Poxa, meu pai adquiriu dinheiro. De que forma? De que forma eu vivo? De que forma eu consigo comprar esse celular? De que forma eu consigo dar esse presente para o meu amigo da escola? De que forma eu consigo sobreviver e consigo adquirir o pão? Não, meu pai trabalha. Ele trabalha onde? Ele trabalha de que forma? Isso tudo é através de conversa e comunicação. E não somente isso, ele trabalha onde, ele faz o quê? E de que forma ele aprende a gerir o seu próprio tempo, o seu próprio processo de valor, de enriquecimento. Será que ele já passou por crises? Você precisa sentar e muitas vezes só ouvir o seu filho, ter momentos sublimes, ter momentos de extrema confiança, mostrar confiança para o seu filho e passar para ele o grau de experiência que você adquiriu. E muitos pais evitam fazer isso porque querem poupar os filhos de toda a frustração, querem poupar os filhos de todos os buracos de sentimentos que eles mesmos experimentaram e que foi exatamente isso que foi responsável para criar o caráter que os pais têm hoje. Então é muito importante que você de repente compartilhe com seus filhos, eles sejam ricos ou pobres financeiramente, cheguem a um grau de riqueza emocional interessante. O grau de riqueza emocional que vai levá-los ao patamar de escolherem se eles querem ser ricos ou pobres financeiramente também. Então existem muitos ricos, por exemplo, que com pouco fazem muito. Para a sua satisfação, para a sua alegria, para a felicidade da sua família. E existem muitos ricos que com o muito que têm fazem pouco e aproveitam pouco o tempo que têm em família, o tempo que podem usufruir com a beleza da vida. Enfim, quero alargar um pouco os teus olhares agora, o teu olho, para começar a perceber a simplicidade de algumas coisas. Simplicidade do simples respirar, a simplicidade do simples ouvir, do simples ver, da maneira como você de repente tem saúde e pode se dispor a trabalhar ou a fazer a tua obra, aquilo que você pode deixar como legado para sua família, para as pessoas com quem você trabalha. Enfim, pensa nisso. Pensa no teu propósito. Pensa que a gestão da emoção é a gestão de fato do amanhã, daquilo que vai vir, do futuro. E também no presente você viver da melhor forma possível, na tua melhor versão, na tua melhor performance. Eu sou realmente fascinado por isso, eu tenho buscado aprender sobre esses assuntos. E eu espero estar compartilhando com vocês ainda mais sobre esse ponto para trazer várias ideias. Eu sei que nesse vídeo eu falei sobre muitos pontos, muitos aspectos, mas eu espero cooperar não só com tua vida profissional, não só com tua resiliência, não só com a maneira como você encara a constância por adquirir uma boa forma emocional, mas também nos teus relacionamentos, com teus filhos, com tua esposa, com tua mãe, teu pai. Quantos relacionamentos de anos e anos de falta de entendimento, de inconformidade entre os genes, aparentemente genes, não podem ser resolvidos por um simples declarar, por um simples senta aqui, vamos conversar, deixa eu explicar como é que eu pensava. E sem preconceitos, sem estipular estereótipos necessários. Não, você precisa ser assim. Não, você precisa de repente entender como é que funciona a mente da outra pessoa. E compartilhar como é que você pensava antes. E de repente, como é que você está interessado em saber como é que a outra pessoa pensava para agir daquela forma. Então eu queria te convidar para caminhar nessa jornada junto comigo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e aproveitar. Todo dia tem um vídeo novo e a gente vai caminhar para alta performance em tudo. Tamo junto? Beleza? Espero contribuir ainda mais. Um abraço. Tamo junto.